Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui e temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações, mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de recebermos de coração aberto tudo que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua palavra. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus. Obrigado, Jesus. Que noite especial, que lindo ouvirmos todas essas canções com esse lindo coro e a orquestra. Mas para trazer uma mensagem ao seu coração, Deus deseja ser experimentado. Há um convite, desde a eternidade, desde a criação do mundo. Deus não deseja ser apenas conhecido teoricamente, não deseja ser servido friamente. Deus deseja ser experimentado e conhecido profundamente. Esse é o convite para mim e para você. É o convite que fazemos por meio dessa celebração, por meio do devocional que vamos começar ano que vem, experimentando Deus. Já estamos com expectativa por isso. Então eu quero, para encerrar esse tempo com você nessa noite, rapidamente, pensar sobre essa realidade à luz da palavra de Deus. Você também que está nos acompanhando online, quero acompanhar e pedir para você ficar com a gente até o fim dessa transmissão. Há um texto muito lindo em Oséias 6 que diz assim: conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Tem uma promessa aqui. A gente se dispõe a conhecer a Deus, mas Ele mesmo responde, vindo até nós. Como essa chuva que cai agora em São José dos Campos. Ele vem regar, Ele vem trazer vida, Ele vem anunciar uma nova estação para mim e para você. Deus deseja ser experimentado e conhecido. Mas para isso a gente tem que lembrar que existem algumas verdades acerca de Deus, porque na nossa caminhada, talvez a gente foi criando alguns preconceitos ou alguns pensamentos um pouco errados sobre quem Deus é realmente. A palavra de Deus diz que Deus é Pai, Abba Pai. Aquele que ama, que protege, que está conosco. Deus, Ele tem um plano de redenção. Se você fosse resumir a palavra de Deus inteira, a Bíblia, em uma palavra, essa palavra seria redenção. Pegar algo que estava morto, que estava destruído, que não tem mais jeito, e transformar em algo belo, puro, lindo e transformador. É uma história de redenção. A gente tem que entender que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Deus deseja ser experimentado e Ele tem também uma vontade que a gente pode experimentar no nosso dia a dia, nas nossas decisões. E por isso que Ele diz ao nosso respeito, o que Ele orienta é sempre o melhor. Parte de um coração que não está aqui para julgar você, para acusar você, para limitar você, mas para te abençoar, te proteger, te levar a uma vida tão frutífera, talvez tão melhor do que você já sonhou ou imaginou. Deus é todo poderoso, Ele é capaz. Ele sustenta todo o universo e Ele sustenta a sua vida, a sua família, a sua casa. E Ele deseja que você experimente também do cuidado dEle no seu desafio amanhã, nessa semana, nas suas lutas. Que você experimente Ele de todo o coração. E Ele mesmo pode capacitar você a buscar e a obedecer
a sua vontade. Sabe, Deus não pede algo que é impossível para nós, algo que está inalcançável. Sozinhos seria, mas Ele nos capacitou pela sua própria presença em nós e através de nós. Então eu quero lembrar com você que, na verdade, como nós cantamos aqui, às vezes a gente faz assim, pergunta para Deus: Senhor, qual que é a sua vontade para minha vida? Qual que é a sua vontade para mim? Mas na verdade, talvez a melhor pergunta seria outra, seria: como eu me encaixo naquilo que o Senhor está fazendo? Qual é o meu papel na tua vontade hoje, neste lugar? E Deus vai mostrar para você. Deus tem um plano maior, Ele está agindo de uma maneira soberana, e nós, como seus filhos, nós somos convidados a participar com Ele. Então, alguns princípios aqui, para a gente pensar como na prática nós podemos experimentar Deus. E o primeiro princípio é que você precisa aprender a ouvir a sua voz. Eu preciso aprender a ouvir a sua voz. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja que a voz que você conhece. Quem aqui é mãe ou pai como eu, pode ter 15 crianças, o seu filho grita, você sabe que é o seu filho, não é? Porque você conhece a voz de quem você ama, a voz de quem você conhece, a voz de quem anda perto de você. E sabe, nessa semana, hoje mesmo, Deus quer falar com você. Aprenda a ouvir a sua voz. Isso parece talvez tão distante, tão metafórico, não sei. Como é isso na prática? Sabe, existem alguns sinais, algumas evidências de que Deus está realmente falando com você. Primeiro, que é uma experiência única. É algo especial. É algo que o seu coração, o seu espírito discerne. Uma voz falando ao seu coração, porque Ele fala. Ele está falando, Ele está agindo. Talvez a gente precisa calar algumas vozes, né, nas nossas vidas e dar atenção a essa voz que tem te convidado, que tem te chamado, que tem feito convites para você. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, quando Deus fala com a gente entende muito bem o que Ele está falando. Deus não fala uma língua que você não entende. Deus não fala algo que está inalcançável para você. Ele fala, Ele se revela como um pai que se ajoelha na altura de uma criança para falar, sabe? Quando Deus falar com você, você vai saber exatamente o que Ele está falando. No seu coração, nas suas necessidades. E uma das evidências que Deus fala com a gente, sabe qual é? É que a gente é transformado. Nós sabemos que Ele fala, nós discernimos o que Ele diz. E às vezes as palavras de Deus, elas são profundas, mas elas são simples. Mas elas geram uma transformação de dentro para fora. Sabe, gente, a religião, ela tenta ir de fora para dentro. Ela tenta focar no nosso comportamento, na nossa aparência, no nosso jeito de falar e de vestir. Mas isso não é experimentar Deus, isso é experimentar uma religião. Isso é experimentar um sistema de ideias. Mas Deus, Ele quer um relacionamento pessoal com você. Então vamos aprender a ouvir a sua voz. E o segundo princípio é: manuseie a sua Bíblia com fé. Porque Deus fala por meio da sua palavra. João 5,24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia, no seu celular, ou uma Bíblia que você tem que abrir ela com fé. Deus, eu quero te experimentar. Revela quem o Senhor é para mim. A Bíblia, ela é um manual de sabedoria para nós. Ela fala, por exemplo, responda a uma ofensa com uma palavra branda. 100% de nós, se a gente obedecer isso, é um conselho sábio. Mas antes ainda do que isso, a palavra de Deus existe para revelar a pessoa de Deus, para revelar a redenção que nós temos nele. E para também ser um manual de vida. Eu amo porque a Bíblia não apenas diz: Mariana, seja paciente, mas ela me apresenta um Deus que me capacita a ter paciência nele.
A Bíblia é a fonte daquilo que fazemos e dessa transformação que vem de dentro. Para falar, é poderosa, como diz 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, de dunamis. A palavra de Deus, ela gera algo. Por isso que há uma metáfora na Bíblia, que ela é uma semente tão simples, mas capaz de gerar uma transformação tão profunda. Às vezes nós pedimos coisas de Deus, tantas coisas, mas a gente pode pedir simplesmente por uma palavra, porque uma palavra da parte dele pode transformar toda a sua história, o seu futuro, o seu presente, o seu próximo passo. Peça a Deus por uma palavra para a sua vida. A Bíblia tem efeitos em nós, como afirma 2 Pedro 1:20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porque jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia é uma palavra inspirada, e porque ela é inspirada, ela tem poder. Qual é a palavra que Deus tem dado ao seu coração? Qual é a palavra que Ele tem semeado na sua vida? Prepare o seu coração como um bom solo, porque muitos frutos vão vir. O terceiro princípio é: construa intimidade com Deus. Jesus disse em João 15:14, vocês serão meus amigos. Ou seja, amigo é alguém que é íntimo, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Veja bem, a intimidade com Deus, a amizade com Deus é proporcionalmente igual à nossa obediência a Deus. Uma das palavras para obediência, você pode pensar em outro sinônimo. Você pode pensar na palavra rendição. Sabe o que é rendição? Sabe quando você levanta a bandeira branca? Quando você se entrega, quando você se rende ao que Ele diz, ao que Ele tem convidado, ao que Ele tem falado, você se rende. Você se rende à palavra dEle de que você deve perdoar. Você se rende à palavra dEle de que você pode crer, de que você pode entregar sua fé, de que você pode semear. Você se rende, então você obedece de todo o coração. E então você conhece a Deus mais profundamente. Há decisões a serem feitas, rendição, entregar ideias, pensamentos, o meu jeito, o meu direito. Tantas vezes nós entregamos, como Jesus entregou na cruz, para que a gente conheça mais a Deus. Oração não é só algo que a gente pede a Deus, é como a gente se alinha ao coração dEle, porque Ele nos sustenta a cada dia. Eu oro sobre a sua vida nesse tempo, intimidade com Deus, rendição a Deus. E Ele vai fazer, Ele vai se revelar muito mais, talvez do que você sonha ou imagina. Como disse o escritor A.W. Tozer, Deus deseja ser desejado. Deus quer ser conhecido. Ele está esperando, sabe? Ele está esperando a sua oração, Ele está esperando a sua rendição. Ele quer. Você não veio aqui só para assistir um culto bonito, cantado. Você veio aqui como um convite da parte dos céus para experimentar um Deus verdadeiro. O último princípio que eu quero deixar com você é que nós podemos superar todas as circunstâncias difíceis. Colossenses 1:9 vai falar: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Às vezes a gente fala esse nome, luta, esforço, fala: poxa, você não sabe como eu estou lutando, como eu estou me esforçando. Talvez há pessoas aqui que talvez você sente que você não tem mais forças para lutar, mas olha o que esse versículo está dizendo: eu luto conforme a sua força. Como a palavra de Deus uma vez disse a um guerreiro: vai na força que você tem, se levante na fé que você tem, dê o próximo passo na força que você tem, e Deus mesmo vai te fortalecer. Todos nós passamos por circunstâncias difíceis. Todos nós ficamos pasmos diante das notícias de guerra. Mas talvez você tenha enfrentado guerras na sua família, na sua mente, no seu mundo interior.
Deus, Ele quer ser experimentado também, e talvez principalmente nos tempos difíceis. Para que você experimente uma paz que não vem de você, uma força que não vem de você, uma fé que não vem de você, uma sabedoria que não vem de você, mas vem desse Deus que você conhece, que você experimenta, e Ele compartilha dele, da sua natureza com você, e então você supera. Sabe, às vezes nos tempos difíceis a gente faz aquela pergunta: Deus, por quê? Me explica o porquê, eu quero entender. Como a gente entende um Deus eterno, que criou os céus e terra? Sabe, nas suas lutas, a maior pergunta não é, a maior questão não é você entender, compreender Deus, é você experimentá-lo. E você ter a certeza da graça dele sobre a sua vida. Há uma história de um cientista que encontrou uma flor tão rara, era muito rara. E ele achou aquilo tão interessante, então ele pegou, ele levou para o seu laboratório, ele tirou as pétalas, ele estudou cada parte minuciosamente, ele fez aquela biópsia da flor, e então ele compreendeu tudo, mas quando ele olhou para aquela flor, ela estava despedaçada em cima da mesa, e ele viu que ele não apreciou a beleza que ela tinha. Quantas vezes a gente não faz isso com o nosso relacionamento com Deus? Peça a Deus para que ande com você a cada passo, a cada jornada. E Ele vai trazer superação sobre a sua vida. Experimentar Deus é também experimentar um Deus que cura, um Deus que provê, um Deus que abre portas, um Deus que tem respostas. E nessa noite Ele tem isso para a sua vida também. Assim nós cremos, assim nós acreditamos que Deus vai nos levar por toda a tempestade, porque toda a tempestade passa, mas quem anda com Ele sabe que o nosso futuro é de vida, e vida eterna e vida abundante ao lado dEle. Aleluia! Experimente Deus, porque o melhor está por vir, até mesmo no silêncio, mesmo que Deus pareça que não está falando com você, Ele está falando nos céus, dando ordem ao seu respeito. Você nunca vai entender os atos de Deus olhando apenas para você, para suas circunstâncias, para suas limitações. O autor Rick Warren, ele escreve algo muito lindo pensando sobre os personagens da Bíblia. Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar, Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era uma viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra, e Ele também o usará, se você parar de dar desculpas. Deus usa pessoas desajustadas, Deus usa pessoas nas suas limitações, mas à medida que nós rendemos a nossa vida a Ele, Ele toca, Ele nos transforma e Ele nos abraça para si. Nós já estamos encerrando aqui, mas eu quero lembrar com você de uma história antiga que contava de um rei que resolveu dar uma grande festa no seu palácio. Então ele chamou todos os súditos e ele falou: nessa grande festa você pode levar o que você quiser do meu palácio. Tudo aquilo que você conseguir pegar com as suas mãos e abraçar, você pode levar. Então as pessoas começaram a abraçar as cortinas, os tapetes, as joias, os vasos caros. Elas começaram a brigar entre si por causa dos bens do rei. E então veio uma pequena criança, um pequeno menino. E ele correu e foi abrindo espaço entre a multidão. E ele agarrou as pernas daquele rei. Então o rei parou todo mundo e falou assim: olha, de todos vocês aqui, a pessoa mais sábia é esse menino. Porque quem tem o rei, tem todo o reino.
essa noite, o Rei, Ele quer se dar a você. Ele quer um relacionamento com você. Não é sobre o que nós conseguimos da parte de Deus, não é sobre uma bênção temporária, não é nem sobre a resposta de uma oração. É sobre conhecer de fato um Deus que tanto amou, que nos perdoou, que nos mandou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para que nós tivéssemos um relacionamento lindo, íntimo, verdadeiro com Ele aqui e na eternidade. Esse não é um convite para os fortes, não é um convite para os saudáveis, não é um convite para os que têm tudo resolvido na sua vida. É um convite para aqueles que reconhecem que precisam de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.